Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Vanessa, tá? Eu faço parte do PIBID, do Instituto Federal daqui de Poços de Caldas, tá? E essa semana eu vou estar acompanhando vocês nessa matéria, tá? Nós estamos na primeira semana e o nosso tema é domínios morfoclimáticos do território brasileiro. Essa aqui é a capa do livro de vocês. E o que são os domínios morfoclimáticos? São a combinação de um conjunto de elementos da natureza, relevo, clima, vegetação, que se interrelacionam e interagem, formando uma unidade paisagística. Meu Deus, você falou grego. Nada mais é que a paisagem que nós vemos, né? É tudo que está naquela paisagem ali, cada elemento se relaciona. É o relevo, é o clima, é a vegetação, um se relaciona com o outro para formar aquela paisagem. Mas quem foi o responsável por classificar os domínios morfoclimáticos? Foi esse geógrafo e geólogo, Aziz Absaber. Ele nasceu em 1924 em São Luís do Paratinga, São Paulo. E desde criança ele sempre observou a paisagem e observava cada elemento, como cada um interagia um com o outro. Ele veio de uma família muito pobre, porém seus pais o incentivaram a estudar. E foi através dos estudos que ele começou a viajar e realizou diversos estudos sobre o relevo e a interação com os demais elementos do ambiente. Com esses estudos, ele classificou os domínios morfoclimáticos, que são domínio equatorial, domínio dos cerrados, domínios dos mares de morro, domínio das caatingas, domínio das araucárias e domínios das pradarias. Vamos ver o que cada um é. Bom, o domínio da Amazônia é o maior domínio do Brasil, né? É conhecido por terras baixas. Por quê? Porque nessa região nós temos depressões relativas. O que é depressões relativas? São depressões em que é contado não a nível do mar, certo? Mas no nível da própria região. E essas depressões relativas têm a deposição de sedimentos, supera o desgaste de suas formas. Tá? Então, nós temos sedimentos ali, rochas sedimentárias, né? Então, uma região muito rica. O clima predominante é o equatorial. Vocês já devem ter visto, né, no ano passado, que o clima equatorial ele é um clima quente e úmido e de baixa amplitude térmica. O que é amplitude térmica? É a variação de temperatura. Né? Então, nessa região, há uma baixíssima variação de temperatura. A temperatura ela é quase constante no ano todo. Os solos são considerados de baixa fertilidade, porém, os solos de várzea são muito férteis. Meu Deus, o que é solo de várzea? São solos que estão presentes na beira dos rios. Né? Então, aquele solo ali onde o rio corre é um solo extremamente fértil, certo? O principal rio da bacia amazônica é o rio Amazonas e seus afluentes. A vegetação é predominantemente a floresta amazônica. Bom, o domínio morfoclimático do Cerrado é o segundo maior do Brasil. Está localizado na região central do Brasil. O clima é predominantemente tropical continental. O clima tropical continental é um clima quente, porém ele é um clima seco e possui uma alta amplitude térmica, certo? A vegetação predominantemente é savana, certo? A savana ela é composta por árvores de médio a pequeno porte, com galhos retorcidos, certo? O solo dessa região ele é um solo ácido, certo? Porém, as agroindústrias, né, elas utilizam
de elementos químicos para poder tornar esse solo mais básico, certo? É muito utilizado para a pastagem e para a agricultura devido à grande extensão. Então, é uma região muito grande, certo? E é uma região que geralmente eles utilizam para pastos. Então, eles pegam, tá com fogo aí, sabe? Desmata para poder fazer pasto ou para poder plantar. Geralmente, plantio de soja, plantio de milho, certo? O domínio morfoclimático de marés de morros. Está presente na região costeira do Brasil, especialmente nas regiões Nordeste e Sudeste do Brasil. O relevo é de elevações bem antiga e possui um formato arredondado e é mais baixo que o das montanhas. Esse relevo ele tem uma característica bem interessante. Por ele ter esse formato arredondado, quando nós olhamos na paisagem, o relevo imita as ondas do mar, certo? O clima predominante é o tropical marítimo ou litorâneo, nas planícies litorâneas, ou seja, perto do mar. É esse clima que tem uma amplitude térmica também baixa, certo? E ele é um clima mais úmido. O tropical de altitude é em regiões mais elevadas. É um clima que é presente aqui em Poços de Caldas, certo? Porque ele é um clima que é influenciado pela altitude, né? Porque quanto maior a altitude, menor é a temperatura, certo? E a vegetação é a nossa Mata Atlântica, que está quase extinta. O domínio das caatingas é localizado principalmente no interior da região Nordeste, certo? O clima da Caatinga é o semiárido, que é aquele clima quente, seco, né? E o solo costuma ser pedregoso e ralo. O relevo, ele é um relevo baixo, sendo dominados por depressões, mas na borda tem planaltos. É nessa região que nós temos o famoso Planalto da Borborema, né? Que esse planalto ele é muito importante para manter o clima da Caatinga seco. Por quê? Porque ele se torna uma barreira física que não deixa que a umidade entre para dentro do continente, né? Então fica tudo retidinho ali. É por isso que essa região tem poucas chuvas. A vegetação da caatinga é composta por plantas espinhosas e outras plantas adaptadas a baixas umidades. Essas plantas que são adaptadas a essa região geralmente são plantas com raízes longas que elas conseguem penetrar no solo, né, de forma profunda e buscar a umidade nos lençóis freáticos, tá? Mas essa região é uma região muito rica, é uma região que tem diversas espécies de animais, diversas espécies de plantas, né? E é uma região também que sofre com desmatamento, que sofre com queimadas, né? Para fazer pasto, Então é uma região bem complicada também, né? Como sempre, a interferência do homem destruindo nossos biomas. O domínio morfoclimático das araucárias está localizado principalmente no sul do país. É um clima temperado do tipo subtropical. Por que é subtropical? Porque não está, né, na parte tropical, certo? É um clima mais frio, mais ameno, certo? A vegetação é chamada de mata de araucárias, que são essas árvores que vocês estão vendo, né? Que é o famoso pião, que acho que vocês já devem ter visto. Neste domínio, o relevo é típico, é o planalto. Então, há bastante planaltos nessa região. E o tipo de solo que tem nessa região, ele é de alta fertilidade. É chamado de terra roxa. Mas a terra é roxa? Não. A terra ela é vermelha. E por que tem esse nome de terra roxa? Né? É porque na época da imigração dos italianos, né? Eles viram a terra e começaram a chamar a terra roxa, né? Que em italiano vermelho é roxa, né? Por isso que tem esse nome de terra roxa. Mas a terra ela é uma terra vermelha, né? Bem vermelha mesmo, assim. Domínio das padrarias.
Está localizado no extremo sul do país, certo? Seu nome está ligado aos prados, que são campos de plantas herbáceas, que são ervas, e gramíneas, com sua vegetação rasteira e muito utilizada para pastagem de animais. Então, é uma região que é muito utilizada para pasto, né, para criar gado. O relevo é um relevo de menor altitude, né, como nas planícies, e o clima predominantemente é o subtropical, que é o clima mais ameno. Agora nós vamos para as nossas atividades, né? Na primeira pergunta, nós temos duas imagens, certo? E vocês vão identificar quais domínios nós temos em cada uma das imagens, tá? Então, observe as figuras. O domínio morfoclimático constitui grandes combinações na associação entre os diversos elementos da paisagem, mas com maior influência no relevo e no clima, gerando certas uniformidades em escala regional. Com base nas ilustrações e nos conhecimentos sobre domínios morfoclimáticos brasileiros, identifique. Letra A. O domínio que está localizado latitudinalmente abaixo do Trópico de Capricórnio, destacando dois dos seus aspectos geográficos, certo? Letra B. O domínio morfoclimático marcado pelas maiores amplitudes térmicas anuais que recobre extensas superfícies planas, citando duas de suas características. Então, vocês vão identificar esses climas e colocar as características de cada um. Número 2. Observe o mapa dos domínios morfoclimáticos brasileiros. Então, aí nós temos, né, a legenda, né, que vocês estão vendo. E no número 1 e no número 2, vocês vão identificar que domínios são esses, certo? Se é a letra A, do domínio semiárido e Mata Atlântica. Letra B, de Caatinga e Maré de Morros. Letra C, do sertão e das paisagens litorâneas. Letra D, do agreste e da mata tropical. Letra E, do polígono das secas e da zona da mata. Então, vocês vão identificar, tá bom? 3. A Mata dos Cocais, o agreste nordestino e o complexo do Pantanal mato-grossense, embora se localizem em pontos não complementares do território brasileiro, faz parte de um mesmo agrupamento morfoclimático e corresponde à área ocupada pelo domínio das pradarias, das marés dos morros, das faixas de transição, dos cerrados ou do domínio amazônico. Então, vocês vão pensar mais um pouquinho nessa questão, tá? 4. Os domínios morfoclimáticos representam a interação e a integração do clima, relevo e vegetação que resultam na formação de uma paisagem passível de ser individualizada. Segundo Aziz Abassab, existem 7 domínios morfoclimáticos no Brasil, em função de sua extensa área com grande luminosidade e disponibilidade hídrica. Em relação a essa temática, assinale a alternativa que apresenta a característica adequada. Então, vocês vão sinalizar a alternativa que está certa. Então, será que é a letra A? Domínio da Amazônia, mais extenso do país, caracterizado por terras baixas, predomínio do clima tropical, semi-úmido, com temperatura acima de 25 graus, elevado intemperismo químico, é o ecossistema mais rico do planeta. Cerrado, situado no Planalto Central, clima tropical, incêndios naturais, estima-se que seja responsável por 25% da biodiversidade mundial. É um hotspot e um local com expansão da monocultura do café. A Caatinga é situada na depressão sertaneja, é um dos biomas mais seriamente afetados, inserida na área de expansão agropecuária e fruticultura, tem uma vegetação xerófila, com clima árido. Maré de Morros, predomínio da Mata Atlântica, presença de formas aciclofoliadas em meio laranjas ou serra,
formada pelas terras baixas do Sudeste. Possui estruturas cristalinas. Letra E. Araucária, formada por planaltos da região sul do país. Áreas de clima subtropical, com temperatura média de 25 graus e chuva mal distribuída. Vegetação heterogênea e folhas acicofoliadas, e resta apenas 4% da vegetação original, de acordo com o IBAMA. Utilização da agricultura, terra roxa e pecuária intensiva. É uma questão um pouquinho mais complexa, tá? Então, assim, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês tiverem algum termo que vocês não conseguirem achar, vocês podem estar entrando em contato comigo, tá bom? E a quinta questão é uma questão da Unifenas, né? E aí vocês vão fazer uma interpretação desse mapa, né? Nós temos uma rota traçada, certo? Então, considerando o trajeto A e B no mapa, um turista que se deslocou de Manaus, no Amazonas, até Recife, Pernambuco, terá presenciado ao longo de sua viagem vários aspectos singulares que envolvem as inter-relações dos domínios morfoclimáticos brasileiros. A seguir, foram apontados determinados aspectos naturais que abrangem alguns domínios morfoclimáticos brasileiros presenciados pelos turistas ao longo do trajeto A e B. O que vocês vão fazer? Vocês vão ler 1, 2, 3, 4 e vão ver qual que está correta, certo? Então, a primeira, domínio amazônico com clima equatorial, floresta equatorial e terras baixas com grande sedimentação? É correto? Domínio das caatingas com presença da formação cristalina de áreas depressivas intermontanhas e domínio do clima semiárido? Não sei, né? Pode ser. Domínios do cerrado, presença de grandes chapadões, solo ácidos e predomínios de clima subtropical. Domínio das pradarias com clima tropical, depressão interplatálticas denominadas cochilas, subtropicais, vegetação perinofólia. Então, vocês vão assinalar qual alternativa que é correta. Gente, então é isso, tá? Em caso de dúvidas, vocês podem estar entrando em contato comigo pelo meu e-mail, tá? É vanessa.carneiro@ifsudminas.edu.br, tá bom? Até a próxima. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e que ajude a vocês nesse ensino remoto, tá bom? Um grande abraço, gente!